Salvação. Hoje eu quero trazer esse assunto que é muito importante para mim e para você, que muitas vezes é mal compreendido, é mal interpretado. Você sabe o que é salvação? Mas de que você precisa ser salvo? Hoje você vai ficar sabendo o que é salvação, de que você precisa ser salvo, como é o processo para ser salvo. E eu te convido a ficar comigo nos próximos minutos e saber mais um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante para a nossa caminhada cristã, não é verdade? Antes de começar, não deixa de clicar ali no curtir, dar um likezinho logo no início para você não esquecer, e o YouTube tá direcionando o vídeo para mais pessoas serem alcançadas. E depois, se você não gostar, você vai lá e tira o seu like. Mas eu tenho certeza que será de grande importância para a sua vida. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando um assunto tão importante aqui com vocês, porque esse é o nosso objetivo, é meditar na palavra de forma prática, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, de forma simples, porque a Bíblia é simples, Deus é simples e é assim que a gente precisa viver, não é verdade? Hoje a gente vai estar tratando, como eu falei, sobre salvação. E nada melhor para colocar aqui primeiramente como o versículo de Hebreus 12:14, que eu vou estar lendo aqui para vocês, que fala sobre santificação, pois sem santificação é impossível agradar a Deus, é impossível você ser salvo e estar na presença de Deus. Mas de que nós realmente precisamos ser salvos? O que foi que a gente fez? A gente foi aprisionado em algum lugar? Pior que sim. Não sei se você já ouviu falar sobre o livro de Gênesis, e no início, logo no primeiro capítulo, no capítulo 3 de Gênesis, conta um pouquinho daquele acontecimento com Adão e Eva, talvez você se lembre, onde Eva foi incentivada pela serpente a pecar, a comer do fruto da árvore, que Deus já havia tido dito que ela não poderia comer, que eles não poderiam comer daquele fruto, daquela árvore. E aí Deus estabeleceu a obediência a cada um de nós, né? A nós, seus filhos, que a partir dali a gente precisava obedecê-lo em todas as coisas, obedecer a sua palavra. E esse princípio de obediência é fundamental para nós como cristãos hoje, em todas as situações. Infelizmente, Eva deu ouvidos a Satanás e pecou, e comeu do fruto. A partir do momento em que ela pecou, ela também incentivou a Adão a também comer do fruto, né? Porque Satanás tinha colocado na cabeça dela que ela iria ser como Deus, que eles iriam enxergar a verdade, né? E já desde aí Satanás já se mostra mentiroso total, né? E muitas vezes isso acontece na nossa vida hoje, né? Ele fala nos nossos ouvidos as mentiras dele e muitas pessoas acreditam e pecam. E a partir do momento em que se comete o pecado, a gente se torna aprisionado. E foi o que aconteceu. Ali no início, né, já da Bíblia, já foi onde tudo começou. Todo o pecado do homem começou ali. A partir dali, Deus diz que nós ficamos cativos a Satanás. E se você parar para ver, Adão, ele entregou ao inimigo a autoridade para ele governar a terra. A partir do momento em que ele pecou, ele deu a autoridade ao inimigo para agir na vida dele, para agir em toda a terra, né? E é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão de obediência, tá? Porque quando a gente peca, a gente dá legalidade ao mal para agir na nossa vida. Isso até hoje, né? Olha que interessante. Em Gênesis 3:15, Deus diz assim:
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O ferimento na cabeça simboliza enfraquecimento de autoridade. Deus disse que o descendente da mulher, que seria Jesus, retiraria a autoridade de Satanás. E ele feriria o calcanhar de Jesus, ou seja, ele iria afligir o corpo de Jesus, tanto na cruz quanto afligindo toda a humanidade a partir de então. Através da morte de Jesus na cruz, Deus tomou a autoridade de Satanás, que no caso Adão, ele tinha, no momento em que ele pecou com Eva, eles tinham dado essa autoridade a Satanás, como eu falei, mas quando Jesus vem ao mundo e ele morre na cruz por nós, ele se doa a sua vida por nós, ali ele já está tomando aquela autoridade que nós demos a Satanás no momento da queda. Então, a gente costuma chamar, Jesus, ele foi o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio para trazer de volta a liberdade que nós precisávamos. Então, nós passamos ali a ser regenerados, salvos, curados e libertos através da vinda de Jesus, através do que ele fez por nós. Então, ele veio ao mundo para me salvar, para te salvar de todo esse pecado de condenação que já acompanhava a gente desde sempre. Então, quando Adão e Eva pecou, não foi só, o pecado não estava só com eles. A partir dali, a humanidade estaria em pecado e precisaria ser salvo, precisaria ser livre. Por isso a questão da salvação. E quem nos traz salvação é Jesus Cristo, não é verdade? Mas o que é salvação? Como acontece esse processo? Vamos saber? A salvação, ela não acontece de forma instantânea, de uma vez, de uma hora para outra, não. Ela é um processo que acontece na nossa vida. E são 3 passos que acontecem esse processo da salvação, que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro passo é aquele passo inicial, onde nós entregamos a nossa vida para Jesus e a gente levanta a mão ali, que Deus diz para a gente confessá-lo diante de Deus e dos homens, e aí ali na igreja a gente levanta a mão e a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ali a gente passa a viver com Ele, a caminhar nesse processo com Ele. Em Atos 15:11, Deus diz que nós fomos salvos. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, nós fomos salvos nesse momento, somos salvos e seremos salvos, tá? São esses 3 passos durante todo o processo de santificação para nossa salvação. Olha só, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aí é o segundo passo, no caso, nós estamos sendo salvos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos. E o próximo passo, seremos salvos, que eu vou ler aqui para vocês agora em Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sempre por meio de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e só Ele é a vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio, outro caminho para nós sermos salvos. Tem gente que fala, todos os caminhos levam a Deus. Não. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida, na Bíblia não fala isso. Tudo o que eu estou colocando aqui para vocês não é um achismo meu.
eu coloco para vocês aqui o que eu medito na palavra e quero que você medite junto comigo, para a gente realmente entender o que a palavra está dizendo, para a gente poder colocar em prática. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falar e simplesmente acredita naquilo que a gente está ouvindo, mas será que na Bíblia realmente está dizendo isso? Será que tem algum lugar na Bíblia que fala que qualquer caminho leva a Deus? Qualquer coisa boa que eu fizer leva a Deus? Será que é isso mesmo? Por isso que eu quero que vocês continuem meditando junto aqui comigo. Vamos lá? Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, olha só o que diz aqui pra gente. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma obra que é um processo e que vai ser completada até o dia final, né? Então, hoje, nós não somos mais como nós éramos antigamente, como nós éramos ontem. Hoje, nós somos melhores do que ontem e amanhã nós seremos melhor do que somos hoje. Pelo menos é para ser, né, gente? É um processo que cabe a cada um de nós viver isso a cada dia. Não é fácil, mas com Deus tudo é possível. Em João capítulo 3, versículo 5, diz assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Depois eu vou fazer um novo vídeo mais aprofundado com relação ao nascer de novo, a obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo age na nossa vida. Mas, a princípio, eu quero que vocês compreendam que o nascer de novo é você passar a viver uma nova vida em Cristo. Você tem aquele momento inicial que a gente chama de a porta, e a partir dessa entrada, você começa o processo, como eu havia dito. Então, a partir do momento em que você aceita Jesus, você passa a ser direcionado pelo Espírito Santo dele a partir daquele momento, que vai transformando sua vida. E assim você vai caminhando nesse processo de nascer de novo. Você vai nascer das águas, você vai ser batizado e o Espírito vai te direcionando. Em Filipenses 3,13, Paulo também fala sobre essa questão de processo de salvação, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele está também vivendo um processo de santificação para chegar ao alvo. No alvo onde nós vamos atingir no final da caminhada, onde o nosso corpo será glorificado em Cristo Jesus. E eu quero finalizar com algo muito importante, que está no versículo em Efésios 2, 8 a 9, capítulo 2, versículo de 8 a 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu queria colocar aqui para que tirar o engano de muitas pessoas que acham que nós vamos ser salvos pelo nosso muito merecer, pelo nosso muito fazer. E na Bíblia não diz isso. Não importa o que você faça, não importa quantas promessas, quantos sacrifícios. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Ele enviou seu Filho para nos salvar, e a partir do momento em que nós temos fé em Jesus Cristo, através de Jesus, por ele, a gente crê que ele morreu por nós para nos salvar, para nos livrar do pecado, da morte. A partir de então, nós somos salvos pela graça e misericórdia dele, e não pelo que nós fazemos, pelos nossos méritos. Lembre-se, ser santo não é ser puro. Ser santo é ser separado para Deus, e nós estamos nesse processo, e estaremos por toda a nossa caminhada da vida. Deus, ele já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte, juntamente com o auxílio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, não é uma via de mão unilateral, só Deus faz. Não. Nós precisamos entender
que esse processo de santificação somos nós com o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos mostrando, nos direcionando, nos iluminando a cada passo o que nós devemos fazer. Não se enganem. A palavra de Deus, ela é clara e a gente tem ela para a gente ler. Graças a Deus que hoje nós temos a palavra aqui para a gente pegar e a gente olhar e, nossa, mas onde é que está dizendo isso na palavra? Onde é que eu posso estar indo mais a fundo, entendendo? Será que isso que estão falando para mim é verdade? Então, nós temos aqui todos os livros que Deus nos orienta de forma clara, o que Ele quer para a nossa vida. Então, não tem como a gente querer, a não ser que a gente queira se enganar e querer colocar e para viver de qualquer forma. Então, isso é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, porque a vida ela é feita de escolhas. Então, se você escolhe acreditar em algo que não é o que Jesus Cristo colocou para a nossa vida, que nos ensinando a viver nesse processo junto com Ele de santificação para a salvação, você vai estar se enganando, se iludindo, e não vai estar, no final, quando você chegar ali na hora do julgamento, no processo final, Deus ele diz que Ele vai dizer, eu não te conheço. Porque Ele colocou a verdade para ser vivida, Ele falou, você tem os profetas, você tem a palavra, a Bíblia que eu coloquei, então tem o Espírito Santo. Então, nós somos direcionados e nós precisamos nos deixar ser direcionados para que os nossos olhos sejam abertos e a gente faça o que é correto. Eu tenho certeza que essa palavra edificou de alguma forma a sua vida. E eu te peço, não saia desse vídeo sem deixar sua curtida para que o YouTube encaminhe para mais pessoas. É só dessa forma que o YouTube entende que o vídeo foi curtido, pessoas estão gostando e ele encaminha para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E fica ligadinho nas próximas mensagens. Deus te abençoe.